A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Estamos caminhando já para o final deste trimestre. Nós já chegamos na lição de número 10, cujo tema é Provai se os Espíritos são de Deus. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, porque toda semana estamos postando vídeos da Escola Bíblica Dominical. Não esqueça também de deixar o seu like, porque isso nos ajuda muito. Essa lição, meus irmãos, é uma lição muito preciosa para as nossas vidas. Nós vamos aprender que nós devemos provar os Espíritos para saber se são de Deus ou não. O textuário desta lição nos diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Verdade prática. Através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A verdade prática é a verdade que nós devemos praticar. E o textuário é o texto de ouro, o texto principal desta lição. Esta lição gira em torno de 1 João, capítulo 4, versículo 1. A leitura bíblica em classe desta lição, meus irmãos, se encontra em Neemias, capítulo 6, versículo 10 ao 14, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 ao 21, e também 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas com certeza você deve estar lendo aí na sua casa. Vamos então entrar na introdução desta lição que nos diz assim: Na lição passada estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio de falsos profetas. Ainda falando, meus irmãos, de inimigos da obra de Deus, de pessoas que vão se levantar contra, que vão ser uma resistência, um impedimento para o crescimento da seara e da vinda do Senhor, até porque na lição 9 nós estudamos como vencer as oposições à obra de Deus. Nós aprendemos muito acerca desta lição, que o inimigo ele sempre muda as suas estratégias para lutar contra aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Às vezes, o inimigo vai atacar de forma externa, usando pessoas de fora. E às vezes ele vai nos atacar de forma interna, usando pessoas até mesmo de dentro da igreja, pessoas da nossa própria família. E agora, meus irmãos, nesta lição 10, nós vamos entender que o inimigo ele não para. Aqueles que estão dedicados em fazer a obra do Senhor, porque a coisa mais importante na terra é fazer a obra de Deus. Então, se a obra de Deus é a coisa mais importante da terra, o inimigo com certeza vai se levantar contra, de forma interna, de forma externa. E agora ele vai usar falsos profetas, porque o inimigo ele sabe, meus irmãos, ele é astuto. Nós aprendemos na lição passada, que ele usa vários meios, a mentira, ele usa a astúcia para nos atacar. E ele então vai usar aqui vários falsos profetas para enganar a igreja, para que a igreja venha sair do rumo, da direção daquilo que eles estão fazendo para o Senhor. Então esse aí, meus irmãos, é o propósito desta lição. O tópico de número 1 nos diz assim: cuidado com os falsos profetas. Número 1. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Veja a astúcia do inimigo. Os samaritanos, que era o inimigo número 1 dos judeus,
eles sabiam perfeitamente que o povo do Senhor, eles davam muito valor aos profetas, às profecias, até porque na construção da cidade e do templo, Deus usou o profeta Ageu e também o profeta Zacarias. E o inimigo, sabendo disso, ele agora vai subornar pessoas para mentirem, dizendo que Deus falou, sendo que Deus não falou. Nós temos aqui o primeiro caso, no livro de Neemias. Os samaritanos procuravam então influenciá-los por meio de profecias. Quem eram esses profetas? A Bíblia diz, meus irmãos, que Neemias, ele entrou na casa de Semaías. E esse Semaías foi subordinado por Sambalate e Tobias para mentir para Neemias. O que é que eles falaram? Eles disseram: olha, Neemias, vamos entrar na casa do Senhor e vamos fechar a porta, porque está vindo aí as pessoas para lhe matarem. E lá dentro você não pode morrer. O inimigo não pode te matar dentro do santuário. Essa foi a profecia mentirosa que esse homem que foi pago para mentir falou. Também havia outros profetas e também profetisas, como Naodias, também era uma profetisa que foi subordinada também para ser aí uma turbulência muito grande na vida de Neemias. Meus irmãos, qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Sim, qualquer profeta que aceita suborno ou dinheiro para profetizar é considerado um falso profeta. Nós devemos profetizar não porque alguém nos pagou, não porque alguém nos deu presentes, não porque alguém nos deu uma oferta. Nós devemos profetizar porque o Senhor mandou. Então, nós vamos ver, meus irmãos, nesta lição, que esses falsos profetas foram pagos por Sambalate e Tobias. Número 2. Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Em primeiro lugar, ele estranhou a ordem para fugir. Veja, meus irmãos, Neemias ele soube julgar não o profeta, mas a profecia. Porque a Bíblia diz que nós não devemos julgar o profeta. Deus usa quem quer, na hora que quer. Deus usou até uma jumenta. Então nós não devemos julgar o profeta, mas devemos julgar a profecia. E como que nós devemos julgar a profecia? Pela palavra de Deus. Veja o caso de Neemias. Aquele homem disse para Neemias: vamos fugir. Então Neemias passou essa profecia pelo crivo e ele entendeu: fugir? Veja o que ele disse: um homem como eu fugiria? Neemias era um homem corajoso, um homem valente, ele nunca fugiria do inimigo. Então aí já tem algo de errado. Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que ele não era sacerdote. Outra coisa, só poderia entrar no templo, todos nós sabemos quem era sacerdote. Só quem poderia entrar no átrio eram os levitas, só quem poderia entrar no lugar santo eram os sacerdotes, e só poderia entrar no lugar santíssimo era o sumo sacerdote. E aqui, esse profeta que foi subordinado, ele disse para Neemias entrar com ele dentro do lugar santo. E só poderia entrar no lugar santo quem era sacerdote. Quem não era sacerdote, se entrasse ali, morreria. Então, outra coisa errada, não é verdade, meus irmãos? Meus irmãos, nós devemos julgar as profecias para não sermos enganados. Esta lição tem 6 tópicos. Nós vamos ver aqui a seriedade disso, do falso profeta, da falsa profecia. Isso é muito sério, meus irmãos. Nós precisamos combater com muita veemência, porque muitas pessoas morreram espiritualmente por causa de falsas profecias, de profetadas.
E isso tem que acabar no nosso meio. Principalmente nós que somos pentecostais, nós que acreditamos nos dons espirituais. E o tópico de número 2 nos diz: a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Sim, meus irmãos, a Bíblia ela revela muito a existência desses falsos profetas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Aqui, no subtópico 1, nós temos vários exemplos de falsos profetas no Antigo Testamento. Vocês se lembram que Deus usou Jeremias para dizer ao povo que eles iriam passar 70 anos no cativeiro. Aí apareceu um falso profeta chamado Ananias e ele disse: não, será apenas 2 anos. Veja que o falso profeta sempre vem para amenizar. Qual é a diferença de 70 anos para 2 anos? Um iria durar muito tempo e o outro iria durar pouco tempo. Com quem que o povo ia ficar? Em quem que o povo ia acreditar? É claro que o povo iria ficar com Ananias. Ah, só 2 anos? Estamos em pecado, cometemos abominações aos olhos do Senhor e nós só vamos ficar 2 anos no cativeiro. Isso passa rápido. Mas era mentira. Era uma falsa profecia. Jeremias era um profeta verdadeiro e trouxe a profecia do céu, dizendo: não, será 70 anos, e foi exatamente isso que aconteceu. O povo de Israel ficou 70 anos no cativeiro. O comentarista desta lição, o saudoso missionário Eurico Bergstein, também nos dá um grande exemplo aqui de um profeta sem nome que profetizou contra o altar, aonde aquele rei ímpio estava em pecado. E quando aquele profeta profetizou contra o altar, tudo aquilo que ele falou se cumpriu. O altar se fendeu, a cinza se derramou. Mas o que me chama a atenção é que Deus falou para esse profeta não comer e nem beber naquele lugar, e que voltasse por outro caminho. Aí que entra o falso profeta, porque a falsa profecia mata, meus irmãos. Nós vamos ver aqui esse exemplo. O falso profeta, ele mata. E como ele tem matado muita gente, não é verdade? Tanto espiritualmente como fisicamente também. A falsa profecia pode matar fisicamente. Pessoas que vão ficar doentes e que vão morrer porque recebeu uma falsa profecia. Eu conheço de um caso de um certo pastor que disse que uma irmã havia blasfemado contra o Espírito Santo, sendo que ela não havia blasfemado contra o Espírito Santo. E ela não acreditou mais que ela tinha salvação. Ela então começou a ficar doente e rapidamente ela morreu. Sim, meus irmãos, é verdade. A falsa profecia, ela mata. E esse profeta não poderia comer nem beber naquele lugar e que deveria voltar por outro caminho. Havia um profeta velho nessa cidade e ele foi se encontrar com ele e disse: olha, um anjo apareceu para mim. Veja, Deus havia falado com o profeta. E agora esse outro profeta diz que um anjo? Quem é maior, o anjo ou Deus? Esse profeta não soube julgar a profecia. Ele disse: para você vir na minha casa e comer e beber. E ele foi. Ou seja, por ele não julgar a profecia, ele morreu. Porque depois Deus tomou a boca desse profeta velho e disse que ele iria morrer, que ele não iria ser sepultado no sepulcro de seus pais. E quando ele estava retornando para a sua terra, um leão o matou. Veja, meus irmãos, como isso é muito sério, não é verdade? Você que é pastor, você que é líder, você que é obreiro, não aceite falsos profetas no seu púlpito, não aceite falsas profecias na sua igreja, porque muitas pessoas têm morrido por causa disso. Essa lição veio em boa hora para combater os falsos profetas. Nós vamos aprender aqui nesta lição que uma pessoa pode até errar, como foi o caso de Natã, mas a pessoa que está entregando algo da parte do inimigo, isso não podemos aceitar. E aqui nós vamos ver o exemplo agora no Novo Testamento. Nós temos aí, meus irmãos, uma igreja em Apocalipse, capítulo 2,
você pode estar lendo o versículo 20 ao 23, havia uma mulher naquela igreja chamada Jezabel. Essa também era uma falsa profeta. Veja o que essa mulher fazia. Por este ter permitido que uma mulher, por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. Veja, meus irmãos, esta mulher, com a sua sedução, ela enganava os membros daquela igreja, né, onde eles poderiam comer de coisas sacrificadas e também se prostituir. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus é falso, não é verdadeiro. É mentira e não é verdade. Tudo aquilo que vai contra as escrituras sagradas não devemos aceitar. Ainda que alguém venha se intitular profeta. Essa profetisa, ela ensinava o povo a se prostituir. A Bíblia é contra a prostituição, a fornicação, o adultério. Esta mulher ensinava o povo a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. A Bíblia é contra isso. Então, se a Bíblia é contra isso, pode vir um anjo do céu, meus irmãos, ensinando outra coisa, não devemos aceitar. Louvado seja o nome do Senhor. Não é verdade? Se até aqui esta lição tem sido aí bênção na sua vida, deixa aí o seu like, o seu joinha, não se esqueça, amém? Porque isso ajuda nós e muito. Glória a Deus por isso. O despertamento renova, ou seja, vamos aqui para o tópico de número 3. Devemos julgar as profecias. Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. Meus irmãos, é isso que Deus quer da sua igreja. Que ela seja batizada no Espírito Santo e que ela venha buscar os dons espirituais. Nós já aprendemos que o batismo no Espírito Santo é um milagre e Deus opera esse milagre nos dias de hoje, mas a pessoa tem que andar em santificação. A pessoa que mente não pode ser batizada no Espírito Santo. Uma pessoa que fala palavrões não pode ser batizada no Espírito Santo. Temos que andar em santificação para receber este milagre de Deus, porque a santidade, ela atrai milagres. Então, se você é um cristão que anda em santidade, este milagre do batismo no Espírito Santo pode acontecer na sua vida, se você buscar e acreditar. Logo após, você pode então buscar os dons espirituais, porque é isso que Deus quer da sua igreja, que ela busque com zelo os melhores dons. E Deus, Ele dá os dons espirituais, porque é algo que Ele quer ver a sua igreja capacitada. E temos aí vários dons espirituais, como o dom de discernimento de espíritos, onde a pessoa sabe de onde vem aquele espírito, se é de Deus ou não. Porque existem 3 fontes. Ou o espírito é do homem, ou o espírito é de Deus, ou o espírito é do diabo. Porque uma profecia, ela pode vir dessas 3 fontes. Ou ela pode vir de Deus, como é o caso de Elias, de Jeremias, de Isaías, de Daniel. Eram profetas que profetizavam pela inspiração de Deus. Ou ela pode vir do homem, como foi o caso de Natã. Ele profetizou para Davi pelo seu próprio espírito humano, usando o seu sentimento. Ou ela pode vir do diabo, como aqui nós temos aqui nesta lição, né? Delaias e também a profetisa Noadias. Então são 3 fontes. E como que eu posso saber se a profecia vem de Deus, do homem ou do diabo? Através do discernimento de espírito e também através do conhecimento da palavra de Deus. São 2 maneiras de você descobrir. É por isso que precisamos conhecer muito a palavra de Deus. Então, meus irmãos, Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons espirituais. Número 2, o despertamento renova os dons. Meus irmãos, quando alguém é despertado, o que é um despertamento? Você está dormindo e às vezes você coloca um despertador ali para lhe acordar muito cedo,
porque você tem dificuldades de acordar. E aquele despertador vai lhe acordar. Então, o despertamento é isso. A pessoa está dormindo, ela está no sono da indolência, ela está parada, ela está inerte, ela não está trabalhando para Deus, ela não evangeliza, ela não ora, ela não lê a Bíblia, ela não vai para a igreja. Mas quando ela é despertada, então acontece o avivamento na sua vida. Ela vai começar agora a fazer tudo aquilo que ela não fazia antes ou que parou de fazer. Então o despertamento ele renova os dons espirituais. Porque uma pessoa que está dormindo no sono da indolência, os dons espirituais na vida dela não estão ativos. Ela não profetiza mais, ela não prega mais, ela não ora mais pelos enfermos. Mas quando há esse despertamento, meus irmãos, esses dons são renovados. Ela volta a profetizar, ela volta a pregar, ela volta a expulsar os demônios, a evangelizar. Então nós precisamos deste despertamento. Nós precisamos mais do que nunca desse despertamento, porque estamos vivendo na 1ª hora. Jesus está voltando e precisamos trabalhar. A seara é muito grande, os campos já estão brancos, precisamos de ceifeiros. Deus conta com você, você que é um ceifeiro, você que é um obreiro, Deus conta com você. Há muita coisa a fazer na obra do Senhor. E com os dons espirituais, com certeza, nós vamos fazer isso com mais excelência. Tópico de número 4. Por que devemos julgar as profecias? Número 1. Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. Então você não está sendo um juiz, se auto-intitulando juiz. É a palavra de Deus que manda julgar as profecias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 ao 21, e também 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 29. Conforme eu disse, meus irmãos, não devemos julgar o profeta, devemos julgar a profecia. E como que eu posso julgar a profecia? Através da palavra de Deus. Você precisa conhecer as Escrituras Sagradas para que você venha julgar a profecia. A profecia, ela não está acima da palavra. A palavra, ela tem que ser a nossa única regra de fé e conduta. A palavra está acima da profecia da igreja. Jesus é a palavra. Então precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos, meus irmãos, todos os dias ler a palavra de Deus para acumular imagens na memória, para ser capaz de apanhar exemplos para as nossas vidas. E a Bíblia ela tem vários exemplos aí de pessoas que não julgaram a profecia e se deram mal. Mas se você é uma pessoa que julga a profecia, com certeza você vai se dar bem. Eu acho interessante na igreja é que as pessoas só julgam a profecia quando ela vem com uma exortação. Eu acho interessante isso. Quando é uma exortação, ela diz, não é de Deus. Eu vou examinar melhor essa profecia. Mas quando é bênção, ela não examina, ela já recebe logo. Irmão, qualquer profecia, se você está em pecado e alguém lhe entrega uma profecia de bênção, já está errado. Porque se você estiver em pecado, Deus vai te exortar. Não é verdade? Então devemos examinar, devemos julgar as profecias, se é bênção ou não. Deve se passar pelo crivo das Escrituras Sagradas. Sim, meus irmãos. Número 2. Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Porque o vaso é de barro. O vaso é de barro. O Espírito Santo ele vai inspirar aquela pessoa, mas o vaso, meus irmãos, ele é muito frágil. Nós temos aí um caso muito forte de Natã. Natã ele tinha o título de profeta e mesmo assim ele falhou. Davi ele desejava construir uma casa para Deus. Era um desejo que ardia no seu coração. E o profeta Natã, ele também queria isso. Ele queria apoiar o rei, ele queria incentivar o rei.
E ele disse, vai porque Deus é contigo. O profeta errou. Quando ele estava voltando, Deus tomou ele e disse, volte, diga para Davi que ele não pode reconstruir, ou seja, que ele não pode construir uma casa para mim porque as suas mãos estão sujas de sangue. E o profeta falou para Davi, e quem construiu a casa para o Senhor foi Salomão. Mas o que me chama a atenção é que Natan aqui, ele errou, meus irmãos, porque ele é um vaso, não é verdade? De barro, sujeito a erros. Então isso pode acontecer. O que não pode acontecer é uma pessoa entregar uma profecia inspirada pelo diabo para querer atrapalhar a obra de Deus. Veja que aqui Natan não queria atrapalhar, ele queria incentivar, era o desejo dele. Agora, quando alguém vem para atrapalhar, pode ter certeza, essa pessoa está sendo usada pelo espírito do diabo. Então, meus irmãos, os profetas, eles também são sujeitos a falhas. Número 3. Por que pode haver conhecimento prévio dos fatos? Isso aqui é muito interessante, né? Às vezes o profeta ele conhece o que a pessoa está passando. E isso é um perigo muito grande. Às vezes a pessoa está orando, né, para que Deus venha lhe curar de uma enfermidade e ela sabe. E ela entrega uma profecia dizendo que Deus vai lhe curar, sendo que não é da vontade de Deus a cura. Mas ela sabe que ela está buscando a cura, como ela quer ver essa pessoa curada, ela profetiza da carne, dela mesma. Não é verdade? Então, quando a pessoa sabe, é complicado, né, meus irmãos? É bom que o profeta não saiba de nada, para que ele venha receber do próprio Deus que sabe de tudo. Então, o pregador, ele não pode ser um fofoqueiro. Ele não pode querer saber tudo da vida das pessoas, porque senão, quando ele for pregar, quando ele for profetizar a palavra, ele vai entregar bênçãos que os irmãos já sabem. Não é verdade? Hoje está cheio de falsos profetas por aí que estão pesquisando no Facebook a vida das pessoas e depois vão profetizar na vida delas na igreja. Isso é o que mais acontece hoje. Todo mundo tem Facebook, a pessoa pesquisa, quando chega na igreja ela vê o rosto daquelas pessoas, sabe quem é o nome dos parentes delas e vai citando o nome de pessoas, de placa de carro. Isso é uma mentira muito grande. Toda profecia que vem na nossa vida, ela tem que edificar. Ou ela tem que exortar, ou ela tem que consolar. Se não acontece nada disso, não vem de Deus. Às vezes o profeta, o falso profeta, a placa do seu carro é tal. Só isso. Que edificação me trouxe? Não trouxe edificação nenhuma. Falar qual é o número do meu sapato, o número da minha casa. Eu quero ver revelar o profundo e o escondido e dizer que Deus vai fazer e Deus fazer. Aí sim é um profeta de Deus. A mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza. Outra coisa que pode acontecer, às vezes é uma opinião do profeta, né? Mas não aquilo que Deus quer. Então, nós temos que tomar esse cuidado também. Número 4. Existe a possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Essa fonte aqui, meus irmãos, conforme eu disse, é o diabo, é o espírito de mentiras, é o espírito mau, é o que luta contra a obra de Deus. Nós temos aqui um caso no Antigo Testamento, em 1 Reis, capítulo 22, versículos 7, 11, 19, 21 ao 23, onde um espírito maligno falou ali por intermédio daqueles profetas. E apenas um profeta verdadeiro, chamado profeta Micaías, profetizou da parte de Deus. Então o espírito maligno influenciou aqueles profetas. Eram profetas. Eles tinham o título de profetas, mas eles foram influenciados por espíritos malignos. Então isso pode acontecer também. Não devemos dar lugar ao diabo. Devemos ter o fruto do Espírito
para nos controlar, para que nós venhamos ter esse equilíbrio emocional e espiritual, para dizer apenas aquilo que Deus quer falar. É muito fácil, meus irmãos, uma pessoa hoje entregar uma falsa profecia. Então, existe sim a possibilidade da pessoa ser usada por um espírito mau, por um espírito maligno. E o tópico de número 5, como devemos julgar as profecias, examinando as escrituras. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. Conforme eu citei aqui o exemplo daquela profetisa, Jezabel, ela ensinava o povo a se prostituir. A palavra não é contra a prostituição? Então essa profecia estava indo contra a palavra. Se vier alguém diante de você e dizer para você mentir para o seu patrão, que você vai estar em um cargo maior, essa profecia não é de Deus, porque ela estará indo contra a palavra. Porque a Bíblia diz que não podemos mentir. Nem mentira pequena, nem mentira grande. Tudo é pecado. Então, meus irmãos, examinando as Escrituras Sagradas, nós podemos combater os falsos profetas, os falsos mestres, falsos doutores. Estamos vivendo hoje em uma época de fake news. E eles estão agora mentindo, né? Eles estão agora usando até os dons espirituais como mentira. Até os dons espirituais hoje são fake news. É a época que nós estamos vivendo, meus irmãos. É a época de fake news, de mentira, de falsificação. Estão falsificando os dons espirituais. Existem hoje falsos milagres. E nós devemos examinar as Escrituras para não cair neste conto. Um milagre, se acontecer na sua vida e glorificar o nome de Deus e edificar a igreja, esse sim foi o milagre de Deus. Se não acontecer isso, não é de Deus. E o milagre, todas as pessoas têm que reconhecer ele, a igreja. Porque Jesus curava os leprosos e dizia: se apresente ao sacerdote para que ele venha lhe examinar. E o sacerdote tinha que examinar aquele ex-leproso e saber se ele tinha sido curado ou não. E ele tinha que dar uma oferta. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é indispensável. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Você que está me ouvindo aí, você que é novo convertido, dê ouvido ao seu pastor, frequente mais a escola dominical, aos cultos de ensino, leia a Bíblia, porque existem muitos falsos profetas hoje e eles enganam os novos convertidos. Esses falsos profetas hoje estão arrastando uma multidão de novos convertidos porque ainda não têm o conhecimento da palavra. Não sabe examinar as Escrituras para julgar se é de Deus ou não. Então você que é novo convertido, tome cuidado. Tome muito cuidado. Hoje estamos vivendo uma época de mentiras, falsas profecias e falsos profetas. Como nunca, estamos vivendo no tempo do fim. Número 2, através do dom de discernimento de espíritos. A Bíblia diz: o que é espiritual discerne tudo. O crente que é espiritual, ele discerne tudo. E por ninguém é discernido. E principalmente se esse crente tiver o dom de discernimento de espírito, como foi o caso de Pedro. Ananias e Safira mentiram para Pedro. Parecia verdade. Mas como Pedro ele tinha um dom de discernimento de espírito, ele discerniu aquilo e entendeu que era uma mentira. E eles morreram ali. Foi o caso de Paulo também, quando descobriu que aquela mulher estava mentindo. Paulo também tinha um dom de discernimento de espírito. E ele descobriu, meus irmãos, que aquela mulher estava mentindo. Então são duas fontes, são duas coisas preciosas que nós precisamos ter. Conhecer as Escrituras Sagradas. É por isso que Jesus disse para os fariseus: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitos crentes hoje se estão errando
porque não conhece as Escrituras, a palavra de Deus, e nem o poder de Deus, os dons espirituais. Foi o que Jesus disse para os fariseus. Número 3. A profecia se conhece pelo seu sabor. Ou seja, quando você come alguma coisa boa, é muito bom. Quando você come alguma comida ruim, você quase não vai digerir aquilo, não é verdade? Então a profecia, ela é conhecida pelo seu sabor. Vamos aqui para a conclusão, tópico de número 6. Quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos. Meus irmãos, quando as profecias elas são provadas, quando as profecias passam pelo crivo da palavra, quando elas são julgadas, quando elas são pesadas na balança, nós estamos assim preservando os dons espirituais. Nós estamos preservando a sã doutrina, porque as falsas profecias hoje vêm para desestabilizar a igreja, a doutrina da igreja. Eu não estou falando de usos e costumes. Isso também está envolvido. Os usos e costumes são bons para a igreja. Mas as falsas profecias vêm para desestabilizar tudo isso. Aí você não sabe mais se a pessoa é crente ou não quando você vê na rua, por causa das suas vestes. Isso são influências de falsas profecias. Você não sabe se a pessoa é crente ou não pela maneira de falar. Tudo isso são coisas influenciadas por falsas profecias. Sim, meus irmãos, devemos preservar a sã doutrina. E no número 2, quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. Meus irmãos, quando julgamos também, nós podemos ali corrigir aquela pessoa. Você pode chegar naquela pessoa e dizer, irmão, tome muito cuidado, porque uma falsa profecia ela pode matar. E aquilo que você falou não é da parte de Deus. Tem muito profeta que é esperto, irmão. Você vê que o profeta Ageu e Zacarias, eles profetizaram para o povo e continuaram ali no meio deles, na construção, e viu de perto aquilo que eles falaram se cumprir. Os profetas de hoje, da internet, principalmente, das lives, dos Facebook, do YouTube, eles profetizam e nunca mais você vê eles. Por quê? Porque na maioria das vezes não vai se cumprir e não tem como você exortar ele. Essas pessoas não têm pastor, essas pessoas não têm uma cobertura espiritual. Eu tenho uma cobertura espiritual, eu tenho um pastor. Se eu errar, ele pode me corrigir. Isso será bom para mim e para a igreja. Então, devemos corrigir também a pessoa. Jeremias, ele corrigiu Ananias. Ele diz, você está mentindo. Ananias disse, eu não estou. Jeremias disse, este ano tu morrerás. E ele morreu, porque ele enfrentou um falso profeta. Não devemos passar a mão na cabeça de falsos profetas, meus irmãos. Devemos corrigi-los, exortá-los. Número 3. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. Então, devemos ouvir as profecias, mas devemos reter apenas aquilo que é bom. E o que é mal devemos excluir da nossa vida. Devemos rejeitar. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando a todos de forma tremenda, de forma especial. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like e também de compartilhar a palavra de Deus. Amém?